Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Queridos, abram vossas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo de número 18. Abra sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, e o versículo de número 18. Enquanto você localiza, 1 Samuel, capítulo 4, versículos 18 a seguir, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade a mim facultada de, mais uma vez, poder fazer uso das Sagradas Escrituras. Quero também agradecer a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Zilmar Miguel. É um prazer, uma honra poder estar aqui a seu convite. Que Jesus continue abençoando sua vida, família, ministério, cada dia, cada vez mais, aqui nesta amada igreja, Assembleia de Deus de Camboriú. O Senhor é um espelho para a nossa geração. Deus abençoe também meu amigo, pastor Adriano Melo. Estivemos quinta-feira aqui também, sob seu convite. Para nós foi uma honra. Muito obrigado, pastor Adriano. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Deus abençoe também pastor Silas. Deus abençoe sua vida, família e ministério. É sempre um prazer poder revê-lo. A toda a igreja que aqui ombria no reino e na obra do Senhor Jesus, pastor Sérgio Travasso, a todos os obreiros, homens de Deus que aqui estão. Para nós é uma honra poder servir uma vez mais nesta casa. Trago comigo um abraço do meu pastor, aonde congrego desde o ano 2000 no templo sede da Assembleia de Deus em Blumenau, pastor Nilton dos Santos, pastor Niltinho. Trago o abraço dele ao pastor Zilmar, pastor Adriano, a todo o corpo de obreiros, a toda a igreja que aqui serve a Jesus nesta casa. Louvar a Deus também pela vida da minha princesa, minha rosa, minha flor, meu diamante. Sou apaixonado por esta cantora chamada Rosane Matos, minha esposa. Ela louva e eu prego a palavra de Deus e juntos subiremos no arrebatamento da igreja. Quem achou 1 Samuel 4,18, diga amém. A palavra de Deus diz assim: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda por detrás. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou o menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Podem tomar assento, queridos. Vamos meditar na palavra de Deus. Queridos irmãos e distintos amigos, nós estamos diante de um texto sagrado, que é um texto que narra um acontecimento não completamente ruim, nada bom. Este acontecimento aqui foi quando
Israel perdeu a guerra para seus inimigos. E não somente a guerra, mas eles levaram a arca da aliança, que representa a glória e a presença de Deus. Subsequentemente, vem uma sucessão de acontecimentos drásticos. O sacerdote cai, quebra o pescoço e morre. Sacerdote Eli, que já estava há 40 anos regendo a nação, o seu sacerdócio, seus filhos morrem, a notícia chega, sua nora agora entra em trabalho de parto, recebendo sucessivas notícias ruins, e quando ela dar à luz a um menino, onde as parteiras, as mulheres que estavam com ela, tentam animá-la, porque ela deu à luz a um menino. E é bem verdade que para o judeu, quando uma mulher dava à luz, já era bom. Quando dava à luz ao menino, melhor ainda. Mas nem isso alegrou o coração dela. E antes de morrer, ela coloca o nome no menino de Icabô ou Icabode, que significa no hebraico para o português, foi-se a glória de Deus. É bem verdade que aqui ela enfatiza por várias vezes. Esta frase, foi-se a glória de Deus, é uma frase muito forte, que salta neste texto e nos deixa aqui pasmados com essa tragédia que acontece em Israel. Para compreendermos aqui o texto, nós entendemos, queridos, que Deus tinha com Israel uma aliança. Deus sempre protegia Israel, Deus sempre abençoava Israel. Isso aqui não era comum de acontecer, raramente acontecia isso em Israel, de Israel perder uma guerra e perder inclusive a arca da aliança, que representava a glória e a presença de Deus. Mas isso poderia acontecer como aconteceu aqui. Como, pastor? Quando Israel estava em pecado, quando Israel estava em rebelião contra Deus, quando Israel estava em corrupção espiritual, isso aqui acontecia. Até porque sabemos que a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da glória de Deus, que representava a presença de Deus no meio do seu povo, era um objeto até mesmo de proteção divina em meio à guerra. É tão interessante, queridos, que quando Israel não estava em pecado, quando Israel estava no prumo, quando Israel estava em obediência a Deus, Israel poderia estar guerreando contra um exército 2 vezes maior, 3 vezes mais poderoso do que Israel, belicamente falando, em armamento, ou mais numeroso em soldados. No momento em que Israel começava a perder a guerra, os soldados começavam a cair na batalha, o general da guerra dava um grito em alto e bom som, dizendo: tragam a arca da aliança. E os levitas traziam a arca para o local da guerra. E quando traziam a arca da aliança, os soldados que tinham caído começavam a ser renovados e revigorados, levantavam-se e começavam a guerrear novamente. A guerra que estava sendo perdida, eles davam a volta por cima e terminavam vencendo a guerra, porque a arca da aliança dava garantia de vitória na guerra, pois era a presença gloriosa de Deus. Ao trazer a arca, sempre dava vitória na guerra, mas neste dia aqui, a arca não funcionou, a presença de Deus não garantiu vitória para eles na guerra. E você vai me dizer, por que, pastor David Matos? Porque eles estavam em pecado. Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli,
tinham corrompido a nação estava mergulhada no pecado, e agora a presença de Deus na arca não validou a vitória na guerra contra os inimigos. E eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer: deixe o pecado, se afaste do pecado, tenha nojo do pecado, tenha asco ao pecado, fuja do pecado, corra do pecado, fuja da aparência do mal. Pecado não é vitamina, pecado é veneno, pecado não é parque de diversão, pecado é destruição. Ou o pecado te afastará da presença de Deus, ou a presença de Deus te afastará do pecado, ou o pecado te afastará da presença de Deus, ou a presença de Deus te afastará do pecado. Eu quero saber quem quer buscar a presença de Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus. Cadê o povo que vai preferir ficar na obediência do Senhor? Quando Israel estava na obediência, tinha vitória em todas as guerras, porque crente obediente, contra a vida dele não vale palavra de praguejamento. Crente santo, contra a vida dele não vale palavra de maldição. Crente que está com a vida no altar e no prumo, contra a vida dele não vale macumba, não vale umbanda, não vale quimbanda, não vale candomblé, não vale magia negra, não vale voodoo. Contra a vida do crente obediente não vale feitiçaria, não vale simpatia. O crente que vive na oração, no jejum, na santidade, na obediência do Altíssimo, nenhum mal pode suceder contra a vida dele, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda língua que te caluniar tu as condenarás em juízo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, obedecei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, nem seta que voe de dia, de noite ou de madrugada chegará à tua tenda. Porque quando o crente está com a vida no altar, quando o crente está em santidade, cheio da presença de Deus, quem é de Deus, o maligno não toca. Israel só perde a guerra porque está em pecado, por isso fuja do pecado em nome de Jesus. Agora olha que interessante, queridos, a arca de Deus, como ela era poderosa, garantizava vitórias na guerra. Crente que tem a presença de Deus, ele é completamente diferente daqueles que não têm a presença do Eterno. Eu me pego a imaginar, queridos, quando alguém chegou para Obed-edom e disse para ele: Obed-edom, tem espaço, tem lugar para a arca de Deus dentro da tua casa? E Obed-edom abriu as portas da sua casa e disse: na minha casa tem espaço, na minha casa tem lugar para a arca de Deus, para a presença de Deus. Eu quero saber se dentro da tua casa tem espaço para a presença de Deus. Tem lugar para a presença de Deus no teu casamento?
Tem lugar para a presença de Deus no seio da tua família. Tem lugar para a presença de Deus dentro da tua casa, do teu lar. Olha que interessante, a arca de Deus adentra a casa de Obed-edom, e quando lá adentrou, as terras dele eram terras secas. Quando a arca de Deus entra na casa de Obed-edom, a esposa era doente, a filha era doente, a família era doente, árvores não davam frutos, a pobreza e a miséria estavam lá. Mas quando a arca de Deus adentra na casa de Obed-edom, na casa dele tem um lugar especial para a arca. A arca dentro da casa dele tinha primazia, tinha prioridade. A presença de Deus na casa de Obed-edom era cultuada, estava em primeiro lugar. E olha o que Jesus diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Sabe por que muitas das vezes a presença não funciona na vida de algumas pessoas? Porque ao invés de buscar primeiramente o reino, eles vão atrás das demais coisas, dia e noite atrás das demais coisas. Tem crente que vem na igreja só para pedir coisa da terra, e a Bíblia diz que aqueles que esperam em Deus somente para as coisas desse mundo, desta vida, são os mais miseráveis dos homens. Agora, aqueles que priorizam a presença de Deus, aí Deus acrescenta as demais coisas. A presença de Deus entra, a esposa é curada, a filha é curada, a família é sarada. Quando a presença de Deus entrou na casa de Obed-edom, as terras agora começam a ficar férteis, árvores infrutíferas começam a frutificar, animais que não procriavam começam a procriar, a miséria vai embora, a pobreza bate em retirada, a prosperidade adentra a casa de Obed-edom, a riqueza começa a entrar lá. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é priorizada na vida e na casa de Obed-edom. Eu quero saber se tem crente que vai priorizar a presença de Deus na tua casa. O que é que tem prioridade na tua casa? Que tem crente, pastor Zilmar, que vem para a igreja para sentir a presença. Não, queridos, aqui não é lugar para você vir sentir a presença. Aqui é lugar para você já vir cheio da presença de Deus, cheia da presença de Deus. A presença de Deus já começa lá na tua casa. O altar é lá dentro da tua casa. Na tua casa tem que ter altar de oração. Na tua casa tem que ter presença de Deus. A tua casa tem que ser um pedacinho do céu. Quem entrar na tua casa tem que sentir a presença de Deus. Quantos aqui querem preservar a presença de Deus na sua casa? Teve um menino que uma vez chegou na igreja com seu pai. Quando acabou o culto, ele olhou para o pai e disse: pai, vamos morar na igreja? Aí o pai olhou para ele e disse: não, meu filho, não dá para morar na igreja. Mas por que você quer morar na igreja? Não, porque aqui o pai é um santo e lá em casa o pai é um demônio. Eu quero morar na igreja porque aqui na igreja o pai é uma benção. Ei, a presença de Deus começa lá, a comunhão começa lá, a paz começa lá, a santidade começa lá. Como é que tu é dentro da tua casa? O que tu é na tua casa vai refletir aqui na casa de Deus. Quantos aqui querem já trazer a presença de Deus de casa? Preserve a presença de Deus no teu lar e tudo vai mudar. Esta arca da aliança era uma caixa de madeira, de acácia, revestida em ouro puro por dentro e por fora.
Nela tinha 2 varas para ser carregada pelos levitas, e só os levitas podiam carregar, só os levitas podiam tocar, ninguém mais podia nem olhar. 180.000 homens olharam sem autorização e morreram na hora. Uzá toca na arca sem autorização, morre na hora. A arca na mão de Israel garantia vitória na guerra, operava milagres, era uma maravilha, mas nas mãos dos inimigos fez o Deus deles, Dagom, se curvar e se prostrar e adorar a arca. A arca na mão dos inimigos causava doença neles, tragédia para com eles, mas a arca na mão de quem podia estar, ela causava bênção, prosperidade, vitória. Oh, quantos aqui têm a presença de Deus na sua vida? 2 querubins sobre ela, com os rostos de fronte um para o outro. Dentro da arca 3 utensílios sagrados, as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus, uma concha com o maná do deserto, e a vara de Arão que florescera sobrenaturalmente. 3 utensílios dentro da arca, as tábuas da lei escritas pelo dedo de Deus. Dentro da presença de Deus tinha a lei de Deus, as diretrizes de Deus, tinha o não de Deus para o pecado. Deus diz não. 10 mandamentos. Deus vai dizendo não para o pecado. Palavra de Deus para nós esta noite: vigia com o pecado, se afaste do pecado, porque Deus quer santidade para as nossas vidas. Santificai-vos hoje, e farei milagres no meio de vós amanhã. Não adianta pregar, não adianta falar línguas, não adianta curar enfermo, não adianta expulsar demônio, não adianta operar milagres no nome de Deus. Muitos naquele dia dirão: em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo. E Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque praticastes a iniquidade, porque não tem santidade. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É a tua santidade que garante que, se a trombeta soar hoje, você vai subir no arrebatamento. Quantos aqui querem ter a garantia da tua salvação? Segundo utensílio que tinha na arca, uma concha com o maná do deserto. E sabe qual eram as regras do maná? Chovia o maná no deserto, e a ordem divina era: todo dia levanta cedo para colher o maná. Não podia colher maná de um dia para o outro. Mas sempre no meio tem uns preguiçosos que querem colher maná para não precisar acordar cedo no outro dia. Tinha gente que pegava aquele embornal, enchia de maná, trazia para dentro da sua tenda e dizia: amanhã todo mundo vai levantar cedo, eu vou dormir até mais tarde, porque eu tenho maná de reserva, eu tenho maná de sobra. Mas a ordem de Deus era: todo dia levanta cedo para colher o seu maná. Oh, glória! No outro dia o cidadão acordava mais tarde, se despreguiçava e dizia: agora vou degustar meu maná, e não precisei levantar cedo para colher. Quando ele ia lá, abriu o embornal, o maná estava podre, o maná estava azedo, o maná estava estragado, porque Deus fazia com que isso acontecesse
para ensinar o povo que todo dia tinha que levantar cedo para colher o seu maná. Oh, glória! O maná apodrecia, envelhecia, embolorava, bichava, abria lá, estava tudo podre e não tinha como se alimentar. Oh, querido, só que tem um porém: o maná que estava dentro da arca não estava lá de um dia para o outro, estava lá por dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. E quando se abria a arca, como é que estava o maná, pastor David Matos? Intacto, como se estivesse sido colhido hoje, pastor Silas. Mas o maná na arca não apodrecia, não envelhecia, não azedava, não embolorava, porque o maná estava dentro da glória de Deus, da presença de Deus. Oh, aleluia! Assim é o crente que está na presença de Deus e obedece à palavra de Deus. Crente que vive cheio da presença de Deus não tem mágoa. Crente que vive cheio da presença de Deus não tem ira, não tem ódio, não tem briga, não tem intriga, não tem desavença, não tem raiz de amargura, não tem falta de perdão. Ele vive uma vida de santidade na presença de Deus e com seu irmão. Ele tem paz para a glória e honra de Jesus. Eu quero saber se aqui tem crente que está preservado e conservado na presença de Deus. Catuca quem está do lado e diga assim: não deixa teu maná azedar. Arauasuilehai Alaman choravasurianda lamai Narauei choravasianda labachandarai. Oh, glória! Como é que está o teu maná? Como é que está o teu maná essa noite? Oh, aleluia! Oh, aleluia! O maná conservado na presença de Deus estava, preservado na presença de Deus estava, intacto na presença de Deus estava. O maná não embolorava, não apodrecia, não azedava, não bichava, porque estava na presença de Deus. E eu quero partir para o fim desta mensagem te dizendo: sabe por que você não desviou em meio às decepções da vida? Porque tu estás na presença de Deus. Sabe por que tu não se afastou? Porque tu estás na presença de Deus. Sabe por que em meio às tribulações, às aflições, às provações, às pedradas e perseguições, às invejas e incompreensões, você não desanimou, não apostatou, não voltou atrás? Porque a presença de Deus te renova, a presença de Deus te conserva, a presença de Deus te preserva, a presença de Deus te sustenta, a presença de Deus te mantém, a presença de Deus está na tua vida. Você só está aqui por causa da presença de Deus. Você veio aqui esta noite por causa da presença de Deus. Você está caminhando com Jesus por causa da presença de Deus. Você está animado por causa da presença de Deus. Você está alegre por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que renova a tua fé, é a presença de Deus que renova teu ânimo, é a presença de Deus que te traz paz, é a presença de Deus que te traz esperança, é a presença de Deus que faz você estar aqui esta noite glorificando a Jesus de Nazaré, porque você está na presença do Altíssimo. Eu quero que você glorifique a Ele por um minuto, porque a presença dEle está na tua vida, e tu estás aqui vivo, viva, são e salvo por causa da presença de Deus.
Eu encerro dizendo que o teu ministério vai florescer, assim como a vara de Arão que estava dentro da arca, só estava lá porque alguém duvidou do ministério de Arão. Alguém duvidou, pastor Zilmar, da chamada de Arão, e Deus mandou fazer a prova, Manuel da Guia. Deus mandou fazer a prova. Coloca as varas, e a vara que florescer é confirmação da chamada. Deus vai confirmar a tua chamada. Deus vai confirmar teu ministério. Deus vai confirmar que Ele é Deus na tua vida. Teu ministério não vai secar. Teu ministério não vai falir. Teu ministério não vai morrer. Teu casamento não vai morrer. Tua família não vai destruir. Teu negócio não vai falir. Teu sonho não vai morrer, não vai secar. Eu vim aqui na autoridade do nome de Jesus para te dizer: Deus vai confirmar os teus sonhos, tua chamada, teu ministério, porque vai florescer. Araui larancho ravaiaço. Oremancho relau céu e lemas. Você não depende da opinião dos invejosos. Você não depende da opinião dos críticos, dos murmuradores. Você não depende da opinião de quem duvida da tua chamada, do teu ministério. Oh, você não depende de quem joga pedra em você. Você depende de Deus, e é Deus que vai fazer o teu ministério florescer. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Catuca quem está do teu lado, diga para ele, diga para ela: teu ministério vai florescer. Aleluia. Alabahas. Eu encerro dizendo que esse que está pregando aqui, um dia falaram que eu iria morrer. Cresci num seio familiar de 6 irmãos. Mamãe era viúva, contraí um novo relacionamento, nasceu eu e minha irmã mais nova. Eu sou o segundo caçula de meus irmãos. Vida difícil, muita pobreza, muita simplicidade na cidade de Laje, no bairro popular onde nasci. Trabalhava numa verdureira das 8 da manhã às 6 da tarde, não ganhava dinheiro, mas podia encher minha gaiotinha, minha carrocinha de frutas e verduras que não iam para a banca, aquelas machucadas, um pouco podre, classificava, enchia um saco, colocava dentro da minha gaiotinha, com rodas de rolamento de rolimão, levava para casa. Mamãe Elza Matos do Rosário, quando eu chegava em casa com aquela gaiotinha, com aquela carrocinha cheia de frutas e verduras, mamãe Elza chorava, as lágrimas rolavam na face dela. E ela dizia assim: hoje vocês não tinham nada para comer, mas agora tem frutas e verduras. Cresci sem pai. Meu pai fui conhecer, eu tinha 18 anos já, e meu pai nunca foi crente. Faleceu faz uns 2 para 3 anos. Mamãe, aos 8 anos de idade e meio, mamãe é acometida de 5 derrames e vem a óbito. No 4º derrame, não queriam deixar eu entrar no hospital, eu tinha 8 anos e meio. Eu passei por baixo dos enfermeiros, quando eu vi, eu já estava no quarto de mamãe. Mamãe toda paralisada, pastor Zilmar. Não podia falar, mas ela me olhou e as lágrimas rolaram. E ela naquele olhar, não podendo falar, eu entendi o que ela queria dizer. Eu estou morrendo e você como é que vai ficar? Eu estou morrendo e você e seus irmãos como é que vão ficar? 5º derrame, a mamãe parte. Caixão centralizado, velório em casa.
eu chorava debruçado no caixão da minha mãe, quando eu ouvi vizinhos, pessoas no velório dizerem assim: o que será do David agora? Vai morrer na mão da polícia ou vai morrer na mão de traficante? Porque esse é o final dos adolescentes e jovens deste bairro. Só que aquelas pessoas não sabiam que um Deus no céu já havia me escolhido para ser pregador da palavra. Disseram que a minha árvore iria morrer, mas Deus sempre tem um florescer para mim e para você. 3 meses depois, uma família que ganhou minha mãe para Jesus no berço de morte veio, adotou eu e minha irmã mais nova, e essa família era da Assembleia de Deus. Aceitei Jesus na igreja Assembleia de Deus, lá no Rio da Verdade, que era Rio do Engano. Quem passou por lá? Cisino Bernardino, que ganhou toda a minha família para Jesus. Para a glória de Deus, queridos, naquela igrejinha eu aceitei a Jesus de Nazaré. Sua esposa foi minha professora da escola bíblica dominical. Lá naquela igrejinha, eu aceitei Jesus. Tive um corte no braço dias depois, estava com tétano, quase morrendo. Minha mãe adotiva vai fazer uma oração por mim. Quando ela coloca a mão na minha cabeça, Deus toma a boca dela dizendo: sou eu, Senhor teu Deus, que te escolhi desde o ventre da tua mãe, para ser ministro da minha palavra. Te levarei por muitos lugares, atravessarás terras estranhas, atravessarás fronteiras, pisarás terras estranhas, te usarei em milagres, ganharás almas para meu reino, voarás em pássaros de ferro, e como prova de que sou eu, Deus, que falo contigo, estou te curando agora, diz o Senhor dos exércitos. E na hora eu levantei curado para a glória de Deus. O teu ministério vai florescer. Fique de pé comigo nesta noite. Aleluia. Hoje eu percorro o Brasil, dezenas de nações, frequento os maiores aeroportos do mundo, as maiores empresas de aviões. Hoje eu alcanço milhões de pessoas via internet, através dos meus vídeos nas redes sociais. No último ano eu tive mais de 150 milhões de visualizações. Ganhei centenas de milhares de almas para Jesus através das minhas redes sociais nessa pandemia. Mas eu nunca me esqueço, queridos, da onde Jesus me tirou, da onde Jesus me levantou. Quando eu aterrissei no aeroporto de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, para pregar a primeira vez, eu olhei na janelinha do avião e vi a Miami de cima, linda e esplendorosa. As lágrimas desceram na minha face, porque o meu ministério floresceu. Meu ministério não morreu. Eu não morri na mão da polícia, nem na mão de traficante, quando eu chorava debruçado no caixão da minha mãe. Mas Deus fez de mim um pastor, um pregador da palavra, que viaja o Brasil e as nações para dizer que Jesus faz ministério florescer. Quem crê que Deus vai fazer o teu ministério florescer? Eu quero que somente quem não é batizado com o Espírito Santo levante a mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, levante a mão direita, assim, ó, a mão direita. Fique com a mão direita levantada agora. Fique com a mão direita levantada. Uma das coisas que Deus mais faz no meu ministério é salvação de almas e batismo com o Espírito Santo. Mão direita levantada, você que não é batizado, batizada com o Espírito Santo. Agora eu quero que você que está do lado, que é batizado, que é batizada com o Espírito Santo, coloque a mão no ombro dessa pessoa.
Você que é batizado, batizada com o Espírito Santo, está do lado dessa pessoa que levantou a mão para cima, confirmando que não é batizado com o Espírito Santo, coloque a mão no ombro dele, porque tu vai orar por ele aí agora, tu vai orar por ela aí agora, e eu vou encerrar com uma oração dizendo, que Jesus pode te batizar ou te renovar com o Espírito Santo agora, e fazer o teu ministério florescer. Você foi batizado nas águas e pode ser batizado com o Espírito Santo de Deus agora. Segure a mão para cima. Você que não é batizado agora, eu peço para que os obreiros nos ajudem, estendam as mãos sobre esta multidão. Só quem crê que o Jesus da Assembleia de Deus, que ainda batiza com o Espírito Santo, estará aqui, estenda a tua mão agora. Você que está do lado desta pessoa, coloque a mão no ombro dela e comece a orar por ela agora. Grande Deus e maravilhoso Pai, é na autoridade do nome de Jesus de Nazaré que o ministério desta pessoa vai florescer, a vida espiritual desta pessoa vai florescer. Ela foi batizada nas águas e pode ser batizada agora com o Espírito Santo. Derrama do teu Espírito sobre ele agora, Jesus. Derrama do teu Espírito sobre ela agora, Jesus. Comece a encher os crentes que acreditam que o ministério vai florescer, que a vida espiritual vai florescer. Seja cheio, seja cheio do Espírito de Deus agora. Eu profetizo que o teu ministério vai florescer. Eu ministro que o teu ministério vai florescer. A tua vida espiritual vai florescer. A tua chamada vai florescer. Receba avivamento agora. Receba línguas estranhas na tua boca para você falar. Ora em línguas agora, porque quem ora em línguas ora bem. Ora em línguas agora, porque quem ora em línguas ora bem. Ora em línguas agora, porque quem ora em línguas é sinal que o sobrenatural de Deus está sobre a sua vida. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Em nome de Jesus o Nazareno, ora em línguas. Em nome de Jesus o Nazareno, ora em línguas. Orabandaraba, orabacandarabalabachá. Receba, 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 receba a presença dele aí agora. Seja cheio, eu já estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Já tem gente recebendo, já tem gente falando.